Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais uma vez a nossa série sobre liderança espiritual eficaz. Liderança cristã, eficaz. Nós vamos falar, nosso tema ainda é intimidade com Deus. Vamos falar sobre as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais é o caminho para a intimidade com Deus. Se você quer crescer na intimidade com Deus, na profundidade da sua fé para com Deus, você precisa ter uma vida disciplinada espiritualmente. Mas quais são essas disciplinas espirituais? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho acerca disso. Nós precisamos entender que os atletas treinam, os atores ensaiam, os músicos praticam. Ao mesmo tempo, por que muitos cristãos hoje, contemporâneos, vivem uma vida tão disciplinada, tão desgovernada, e se perguntam muitas vezes por que nada muda nas suas vidas? A resposta é por falta de disciplina espiritual. Deus deu a cada crente maneiras de experimentar a sua graça e aprofundar seu relacionamento com Ele, e o caminho é encontrado através das disciplinas espirituais, práticas testadas e aprovadas ao longo do tempo, ao longo de toda a tradição cristã, que nos levam diante do trono da graça de Deus, diante da presença transformadora do Espírito Santo e da presença transformadora do Senhor Jesus. É dessas disciplinas espirituais, e as mais comuns que nós vamos falar, elas são úteis demais, elas são eficazes para que você cresça e floresça no Senhor. Entre elas está a oração, a adoração, a leitura da palavra de Deus, a leitura com o estudo, com a reflexão acerca da palavra de Deus, e o serviço cristão, a comunhão dos santos. Então nós vamos repetir, a primeira delas, oração, serviço aos cristãos, adoração ao Senhor, leitura da palavra, e eu acrescentaria mais uma aqui, que é o jejum. O Espírito Santo, ele utiliza essas ferramentas para nos mover além das aparências da vida religiosa convencional e superficial que a maioria das pessoas vive, e nos leva às profundezas invisíveis da realidade espiritual, da verdade de Deus, do evangelho concreto, real, palpável, que se observa e se enxerga no dia a dia de cada crente. São os meios da graça de Deus que nos ajudam a apresentar nossos corações famintos, sedentos, ansiosos por mais de Deus na nossa vida, e atraídos a Ele, ou seja, a Deus. Através da adoração nós entregamos nossas vidas a Deus e expressamos o nosso amor a Ele. É através da Bíblia que nós compreendemos o caráter de Deus e ouvimos a voz do Senhor. É através da oração que nós compartilhamos nossos anseios mais profundos e recebemos orientação e incentivo espiritual. Poder de Deus na nossa vida. É no serviço aos santos que nos aproximamos das pessoas e nos permitimos ser usados por Ele para tocar outras vidas, para influenciar outras vidas, para exercer liderança. John Maxwell já diz, que uma das grandes definições do que é liderança é influenciar pessoas. Para que possamos tocar as vidas, precisamos ter comunhão com os irmãos, precisamos servir o corpo de Cristo, precisamos entender essas disciplinas espirituais. O que tem ajudado você a aprofundar a sua intimidade com Deus? Quais dessas realidades espirituais, dessas práticas espirituais, dessas disciplinas espirituais você tem falhado, precisa melhorar, precisa realmente se aprofundar no Senhor quanto a elas? Então eu te desafio isso. Cresça e floresça em Deus através das disciplinas espirituais. Adoração, leitura da palavra, estudo, reflexão da Bíblia, oração, serviço aos santos ou comunhão com os santos, e o jejum é muito importante. São 5 disciplinas espirituais que nós estamos mencionando aqui. Nós precisamos entender, amados, que intimidade é uma escolha, é uma decisão e um compromisso, uma aliança com Deus. A escolha é sua. Cultivar uma vida interior rica, pujante, abundante, fértil com o Senhor Jesus, ou deixá-la de alguma maneira estagnada e estéril, morta, fracassada, derrotada diante do Senhor. Mas o compromisso também é de Deus, lembre-se disso.
Deus vai fazer todo o possível, vai derramar poder e graça sobre a tua vida. Se você abrir o coração para Ele, Ele promete, conforme diz lá em Apocalipse 3:20, entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. Apocalipse 3:20. Olha o que diz o Salmo 27:8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para desenvolver essa comunhão profunda, essa vida plena, essa vida abundante que Jesus prometeu para nós e permanente com o Senhor Jesus. Você precisa ter um coração desejoso por mais de Deus e compartilhar todo o seu ser, tudo aquilo que você é, né? Sem máscara, sem hipocrisia, sem religiosidade, mas com um coração de verdade. Compartilhar esse coração sedento e faminto com o seu Senhor. Conforme diz o Salmo 84:2, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, ó Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84:2. Quando você se compromete a se aproximar de Deus, Deus se aproxima de você e a sua intimidade com Ele se aprofunda ainda mais. Agora, algumas dicas para que você tenha um tempo a sós com Deus. Primeiro, faça uma lista do que teria que acontecer para você conhecer a Deus de uma forma mais íntima. Pega, escreve no papel quais são as necessidades que você tem, o que você tem que fazer para que você conheça a Deus de uma forma mais íntima. Segunda dica que nós damos para o seu tempo a sós com Deus: anote pelo menos uma ação específica que você terá para procurar ainda mais uma intimidade mais profunda com o Senhor. Uma ação prática, concreta, que você vai começar hoje, aqui, agora. Lembre-se sempre que tudo se começa com um pequeno ritual. Esse ritual se transforma num hábito, e esse hábito, com o tempo, se transforma na nossa própria essência, naquilo que somos. Ritual se transforma num hábito, e o hábito se transforma na essência, estabelece o nosso caráter diante de Deus. Então, durante a semana, a terceira dica que eu te dou: gaste tempo em oração, fazendo um propósito em seu coração, mudando a sua mente através da palavra. E você então não permitirá que nada o impeça de buscar o Senhor, a fim de vê-lo face a face, de desfrutar dessa presença gloriosa em nome de Jesus. O nosso objetivo durante esses próximos dias é termos uma comunhão uns com os outros, com os nossos irmãos, também com o nosso Deus, obviamente. Essa é a essência do que estamos falando. Assim como aprender e, acima de tudo, conhecer a esse Deus em níveis mais profundos de intimidade. Tudo aquilo que você edificou até hoje, tudo aquilo que você construiu em Deus até hoje, foi bom e é essencial para te levar onde você está. Mas lembre-se, Deus tem níveis maiores. Você pode crescer em Deus de maneira muito mais poderosa, em novos níveis de maturidade, de sabedoria, de graça, de poder espiritual, tendo comunhão e intimidade com Deus. Amém? Então eu te desafio a crescer na intimidade com Deus. Que essa palavra abençoe seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família, e você seja agraciado e abençoado pelo nosso Deus.